Bom dia mais uma vez, irmãos e irmãs, queridos e queridas. Então, nós aqui continuando na nossa jornada de estudo sobre oração. E hoje nós vamos estudar alguns aspectos relacionados com a vida de um personagem bíblico muito querido, eu acredito que por todos. E a lição se chama Oração de Davi. E antes de passarmos diretamente à lição, vamos então falar com o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Davi, a quem ele orava e a quem ele glorificava em tantas orações escritas e cantadas por ele. Deus eterno, Pai maravilhoso, nós te agradecemos a possibilidade, mais uma vez, de estarmos aqui estudando a tua palavra bendita. E hoje nós vamos fazer referência a teu servo Davi, que podia ter se notabilizado na história do povo de Deus como um músico. Mas ele fez muito mais que isso, Senhor Deus. E hoje, e nesta oração, eu quero pedir ao Senhor, especialmente pelos músicos da nossa igreja. Eu que durante a minha vida toda exerci a função de musicista em tantos lugares, Senhor Deus. Eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs que são musicistas, Senhor. Que eles, assim como Davi, não se atenham unicamente ao papel de musicistas, mas que eles tenham em seu coração, acima de tudo, a tua glória, não só nas músicas, mas na vida de cada um. E é isso que eu peço, Senhor Deus, para todos os irmãos e irmãs queridos e queridas que estão agora, no momento real ou em horários alternativos, assistindo a essa aula, que ela possa trazer esclarecimentos, que ela possa trazer de fato luz aos aspectos de vida de oração dos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu te peço, já agradecendo aquilo que o Senhor há de fazer e não eu, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, nós vamos falar sobre Davi. Quando a gente fala sobre Davi, acho que uma frase que vem à mente de todos aqueles que conhecem a vida de Davi, se a gente for pedir para os irmãos, então, diga uma frase sobre Davi. Muitos de vocês, eu inclusive, diríamos, Davi é aquele homem segundo o coração de Deus. Pois é, até mesmo lá no Novo Testamento existe um versículo em que Paulo estava discursando, pregando, e durante essa pregação, lá, e esse versículo está registrado em Atos 13, 22, ele diz o seguinte: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então aí está, inclusive no Novo Testamento, Davi sendo citado por Paulo como o homem segundo o coração de Deus. Aí está o título da nossa lição, a oração de Davi. E aqui alguns aspectos sobre Davi. Davi sempre confiou no Senhor de todo o seu coração, desde a luta contra o gigante Golias. Na luta contra Golias, quem apostaria em Davi, irmãos? Um adolescente naquela época. Então, desde essa época de juventude, de adolescência da vida de Davi, ele já demonstrava um coração que confiava plenamente no seu Senhor, para que
ele tivesse Deus a seu lado em todas as lutas da vida. E começando o registro com essa luta contra o gigante Golias. Davi também foi um homem misericordioso com o seu inimigo. Vocês que conhecem a história de Davi devem se lembrar que estão registrados na vida 2 episódios em que Davi teve chance, toda a chance de acabar com a vida de Saul, mas ele não o fez. E nas 2 situações ele disse que ele não levantaria a mão contra alguém que era ungido do Senhor. Então, Davi, confiança em Deus. Outra característica, um homem misericordioso. Davi era um adorador. Queridos, ser adorador, assim, por definição, é você perceber quem você é e quem é o seu Deus. E perceber a distância que há entre nós e o nosso Deus. E Davi percebia isso com muita clareza. E nós vemos isso nos salmos, nos cânticos que ele escreveu. Além disso, Davi confessava seus pecados e arrependia-se deles de verdade. Nós sabemos sobre aquele episódio do pecado de Davi, do adultério de Davi, de ele ter sido mandante de um assassinato. E quando confrontado pelo profeta Natã, diante do seu pecado, ele se arrependeu sinceramente. E além disso, Davi consultava, nós temos registros na palavra de Deus, ele consultava o Senhor antes de tomar decisões de batalhas. Lembram-se da decisão de construção do templo? Ele bem queria construir um templo para o Senhor. Ele dizia, eu tenho casa, eu tenho meu palácio, mas o meu Deus não tem casa física. E quando Deus falou para ele que não seria ele a construir o templo, mas o filho dele, ele ficou quieto, ele aceitou, ele consultava o Senhor e aguardava o sim e o não também. Então, recordando aqui, características de Davi que nós deveríamos trazer para nós. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele confiava plenamente no seu Senhor. E nós? Davi era misericordioso, foi misericordioso com o seu inimigo. E nós? Davi era um adorador de tempo integral. E nós? Davi confessava seus pecados, e não só confessava, mas ele se arrependia deles. E nós? Davi consultava o Senhor antes de tomar suas decisões. E nós? Nós vamos seguir. Hoje nós temos 4 tópicos. O tópico a seguir, o primeiro tópico, no caso, ele diz orar com Deus e não apenas a Deus. O que é que o autor, porque isso aí é tudo do autor da revista, o que é que o autor da revista está querendo dizer com isso? Eu vou ler para os irmãos aqui a passagem no segundo livro de Samuel, o capítulo 22, que é a base, o capítulo 22 de segundo Samuel é a base para a nossa lição de hoje, em que Davi diz assim, eu vou ler os versículos de 1 até o 7 na Nova Almeida atualizada. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência, invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram. Ele repete isso lá no Salmo 116. Torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi não orava só a Deus, né? Na nossa lição, o tópico se chama orar com Deus e não apenas a Deus. Davi entendia, queridos e queridas, que o Deus
que recebia suas orações, era um Deus que estava ali com ele. Não era um Deus a quem ele se dirigisse, um Deus distante. Mesmo que fosse um Deus que estivesse assim, um tanto perto, mas era um Deus que estava sim com ele, com Davi. Era um Deus, o Deus com quem ele convivia, o Deus a quem ele conhecia. Nós temos uma canção conhecida, que a letra diz assim, uma parte dela: até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi, falando a respeito do momento em que a gente recebe Jesus, recebe a Deus na nossa vida. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu. Então não é há um Deus que vive longe lá no céu que nós oramos. Um Deus longe no céu sem se importar conosco. Não, nós falamos em oração com um Deus que está conosco. Assim como Jesus, antes de subir ao céu, Jesus disse que estaria conosco para sempre. Por isso ele é chamado Emanuel, o Deus conosco. Mas agora ao meu lado está, e cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo ele é para mim. Esse é o diferencial de Davi. Deus era tudo para ele. Era um Deus com ele. Jesus não tinha vindo ainda. Jesus, que seria descendente desse rei Davi lá na frente, mas ele já tinha Deus com ele, o Deus a quem ele pedia socorro, esse Deus que ele louva nesses versículos que nós lemos agora, em 2 Samuel 22, e esse 2 Samuel 22 é reeditado, mais ou menos, quase que na sua totalidade, com poucas diferenças no Salmo 18. Se você for lá olhar o Salmo 18, você vai ver que ele é quase igual ao capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Então, continuando os nossos slides, o segredo é assim, gente, não basta saber sobre Deus, porque o diabo, como diz o autor da nossa lição, o diabo sabe tudo a respeito de Deus, mas nada quer com ele. Não adianta a gente saber de Deus e não querer nada com ele. Importante é viver com ele, obedecer a ele e ter compromisso com ele. O segundo tópico da nossa lição é orar tendo a consciência dos atos de Deus na história. Nós vamos ler alguns versículos mais de 2 Samuel 22. Esses versículos, o 9, o 10, o 13 e depois o 16. 9, 10 e 13 dizem assim: de suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Um clarão resplandeceu ao seu redor e dele saíram brasas vivas. Tem aí uns colchetes que eu coloquei, que são essas brasas vivas, são relâmpagos. Então, nós estamos falando num tópico sobre orar tendo consciência dos atos de Deus na história. Davi está aí cantando a respeito de um Deus poderoso, de onde sai fogo da sua boca, relâmpagos ao seu redor, um clarão. Os estudiosos concordam que aí Davi está se referindo à história do seu povo, o povo de Israel, e ele está se referindo ao quê? Manifestações, sinais que Deus manifestou na sua história a Moisés. Lembram-se quando Moisés, eu falei sobre a oração de Moisés na aula anterior que eu dei,
E Moisés subiu ao Monte Sinai, esteve diante de Deus, recebendo a lei, que depois ele transmitiu ao povo. E essa descrição que Davi faz, ela se assemelha em tudo àquilo que deve ter acontecido com Moisés diante da manifestação de Deus no Monte Sinai. E lá no verso 16 diz assim: então, por ordem do Senhor, com forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Isso faz lembrar o que, gente? Faz lembrar quando Deus, em seu poder, abriu as águas do Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar com os pés em terra seca. Olhem só, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Esses são trechos em que Davi usa a história do povo de Israel para ele poder louvar a Deus, para ele poder orar a Deus, tendo como base aquilo que Deus já havia feito, os atos poderosos de Deus para com o seu povo na história. Aí você pode me perguntar: mas eu sou novo na fé, eu sou nova na fé, eu preciso conhecer os atos de Deus na história? É obrigatório para eu poder orar? Claro que não. Claro que não. Mas quando você conhece os atos poderosos de Deus citados na Bíblia e alguns outros atos poderosos citados por pessoas confiáveis em manifestações de Deus fora da Bíblia, mas que demonstram a mão poderosa de Deus agindo. Quando a gente sabe, quando a gente reconhece esse poder de Deus agindo, a gente tem a possibilidade de se lembrar que o mesmo Deus que agia poderosamente no passado é o Deus, o nosso Deus, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, a quem nós louvamos. Esse Deus continua agindo hoje. E quando nós oramos e nos lembramos da história manifestando o poder de Deus, isso é um conforto para o nosso coração. Isso é uma maravilha. Quando a gente, na nossa oração, a gente fala: Senhor, o Senhor já agiu tão poderosamente. A Tua palavra nos descreve os teus atos maravilhosos, poderosos. Eu sei que o Senhor é o mesmo. Essa mesma Bíblia diz que Deus é o mesmo. Jesus, que é Deus, é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente o mesmo. Então, a gente fica sabendo que nós podemos contar com um Deus que realizou aquelas maravilhas na história. E isso está relatado na palavra dele. Não é como alguns agnósticos por aí, alguns agnósticos de plantão dizem, que Deus é como um relojoeiro, que, fez o relógio, deu corda nesse relógio e largou o relógio lá por conta dele, por conta do próprio relógio, que ele andasse. A corda Deus deu. Ou seja, algumas pessoas que até creem que Deus criou de fato o mundo, mas que depois largou o mundo aí por a sua própria sorte. E nós sabemos que esse não é o nosso Deus, que nós temos um Deus que age, que agiu na história e que a nossa oração, tendo como base a história mostrando os atos poderosos de Deus, a nossa oração se reveste da alegria de poder contar com um Deus assim, tão poderoso. E nós podemos então orar, pedindo que Deus nos mostre como é que nós podemos fazer parte da história, como podemos ajudar a construir o futuro. Aí você me pergunta assim: mas eu vou pedir para ser famoso na história, para o meu nome estar registrado? Gente, nós temos uma história. Nós temos uma história na nossa família. Nós temos uma história como profissionais. Nós temos uma história como igreja. Então, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a ser uma parte digna da história da nossa família, da história no lugar onde nós vivemos, na nossa sociedade,
na nossa igreja. Assim é que a gente deve orar. Continuando, vocês se lembram, né, do profeta Jeremias? O profeta Jeremias teve uma vida difícil, né, gente? Muito difícil. Ele sofreu oposição, resistência, escárnio, né? Foi desprezado, sofreu, foi machucado, foi jogado em poço, ficou lá quase atolado e afogado na lama. Mas ele nunca deixou de servir ao Deus que o chamara, mesmo tendo uma vida tão difícil. E nessa vida difícil, e nós podemos tomá-lo como exemplo de alguém que numa vida difícil disse essas coisas, escreveu essas coisas registradas em Lamentações de Jeremias 3, de 21 a 26. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Gente, que coisa maravilhosa para a gente pensar ou até para a gente declarar em voz alta ou baixa, a cada vez que a gente acorda, abre os olhinhos para um novo dia, pensar em trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos lembrarmos que as misericórdias do Senhor estão mais uma vez se renovando a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim. Que coisa maravilhosa, irmãos, é nós sabermos que a cada dia em que nós acordamos, nós contamos com as misericórdias de Deus, com a fidelidade dele, que é enorme. Então, irmãos, atualmente nós vivemos um momento, uma fase de exceção. Nesses tempos de exceção, nesses tempos de pandemia, nós precisamos orar, pedindo a Deus, como Jeremias o fez, que Ele nos indique o papel que nos cabe, também neste momento da história, neste momento em que o mundo, em exceção, vive uma história de terror, uma história de peste. E pode ser que a gente tenha linkado a nossa vida muito, não que isso seja errado, isso é bom, mas talvez a gente tenha linkado muito a nossa vida a um papel exercido na igreja. E agora, gente? Se a nossa vida ficou linkada, nosso relacionamento com Deus ficou linkado unicamente a um papel exercido na igreja, o que a gente está fazendo agora? Porque o local de reuniões da nossa igreja está fechado. Se a gente só podia servir a Deus indo à igreja e fazendo coisas na igreja, e agora? Qual é o nosso papel nessa história, neste momento da história? A gente tem que pensar e pedir a Deus que nos mostre qual é o papel que nós podemos exercer agora. Até porque, gente, mesmo antes da pandemia, fora de pandemia, quanto tempo a gente passava na igreja e quanto tempo a gente passa fora da igreja? Desde sempre. As horas semanais que a gente passa na igreja são em número muito menor do que as horas que a gente passa fora da igreja. Então nós precisamos orar a Deus para que Ele nos dê um papel a exercer, não só quando nós estamos na igreja, mas principalmente quando nós estamos fora da igreja. E agora nós não temos mais como ir ao local de culto para nos reunirmos. E aí, acabou? Nós estamos inertes, nós estamos de férias, de folga ou aposentados. Nós continuamos tendo um papel a exercer, mesmo e principalmente
nestes tempos difíceis. E nós devemos lembrar, irmãos, que hoje em dia Deus nos dá a bênção de alcançar outras pessoas, eu diria muitas pessoas, mesmo sem sair de casa. Nós não precisamos sair de casa para alcançar outras pessoas. Neste tempo em que o sábio, o aconselhável é ficar em casa, a gente não tem nem essa desculpa para dar a Deus, porque nós podemos alcançar outras pessoas sem sair de casa. Continuando, o terceiro tópico da nossa lição é orar pedindo disposição para lutar na obra de Deus. Irmãos, sem disposição a gente não vai lutar, não. Vocês já viram, né? Gente que gosta de assistir filmes de ação, filmes de guerreiros moles, desanimados, sem disposição para a luta. Não é esse tipo de gente que nós precisamos ser na nossa luta, na obra de Deus, na nossa luta pelo reino. Nós lutamos dentro de condições históricas, dentro de condições sociais, dentro de condições culturais, como diz a nossa revista. E lembrando-nos do carro-chefe da nossa lição de hoje, Davi. Quais eram as condições de vida de Davi? Davi vivia na guerra. Guerra era a condição básica de Davi. E ele foi um homem de oração em situação de guerra. Nós vivemos uma guerra hoje em dia contra um inimigo invisível. Nós já vivíamos em guerra contra um inimigo invisível, um inimigo espiritual, mas hoje nós vivemos em guerra contra um inimigo invisível biológico. Mas não é essa disposição. Nós temos que ter disposição de lutar contra o coronavírus também, sim, fazendo aquilo que a ciência nos mostra, que é o certo a fazer. Mas Jesus, o próprio Jesus, viveu numa época em que havia a opressão política por Roma. O Império Romano era dono da Palestina. Os judeus viviam por outro lado, expostos à cultura grega, que a cultura grega era universal, e a cultura grega nem sempre batia com os ideais do nosso Deus. E como nós e todas as pessoas em todos os tempos, Jesus também vivia numa sociedade, num mundo em que o pecado humano prevalecia. Era algo do dia a dia. Nós, excepcionalmente e diferentemente dos tempos de Davi, que vivia em guerra, e de Jesus, que vivia sob o Império Romano, sob uma cultura grega, também, nós também estamos submetidos a um sistema político, a influências culturais diferentes, mas, como sempre, também estamos submetidos à tendência do ser humano de pecar. E no tempo de Jesus, eu acrescentaria ao que disse o autor da revista, eu acrescentaria que Jesus, além de ter sobre si o poder romano, a influência da cultura grega, a influência da natureza humana pecaminosa, ele ainda estava submetido a uma liderança religiosa que apresentava, na verdade, uma religiosidade vazia. E hoje em dia também não é diferente, não. Nós também estamos expostos a uma religiosidade que não tem nada a ver com o ser seguidor de Jesus. Uma religiosidade barata, vazia, equivocada, que basta a gente ir para a internet que a gente vê ela sendo exposta, que basta a gente ligar a televisão
que a gente vai ver essa religiosidade barata, vazia e equivocada sendo exposta. Então, nós precisamos, diz o nosso tópico, precisamos ter disposição para lutar na obra de Deus. E nós precisamos, gostemos ou não de enfrentar isso, nós precisamos lutar contra a injustiça social, irmãos. Injustiça social, mas ela existe desde que o mundo é mundo. Mas nós não precisamos bater palmas para a injustiça social. Faz parte do ser seguidor de Jesus. Reconhecer a injustiça social e lutar contra ela. O que? Pegar nas armas, virar terrorista? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a injustiça social tem que doer em nós. E nós temos que nos levantar, sim, para lutar contra ela com disposição. Lutar contra a influência cultural de uma sociedade que é permissiva, sem Deus, que tem os valores distorcidos e que quer nos influenciar para que nós entremos na mesma corrente, na mesma vibe. Mas essa não é a nossa vibe. A nossa vibe é a vibe de Deus. Por isso, nós também precisamos ter disposição para lutar contra a influência cultural de uma sociedade que não tem os mesmos valores que nós. Precisamos lutar contra a influência, essa aí é uma luta de nós contra nós mesmos. Lutar contra a influência da nossa própria natureza pecaminosa. Precisamos de disposição para isso. Precisamos lutar contra a religiosidade vazia, equivocada, barata, que nós vemos exposta por aí. E precisamos lutar em oração, especificamente agora, pela proteção de Deus na pandemia e também pela vinda breve de pelo menos uma vacina, irmãos. Davi, ele não se atemorizava. Por quê? Ele lutava, ele estava disposto. Olhem só o que ele diz em 2 Samuel 22, 30, 32, 35 e 37. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. É assim que a gente tem que viver, essa disposição, a mesma disposição de Davi, irmãos, que nós precisamos ter. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Ele que treina as minhas mãos para a batalha. Alarga sob mim o meu caminho, fica plano o meu caminho para que os meus tornozelos não se torçam. Eu tenho um problema sério, irmãos, uma tendinite dolorosíssima em ambos os tornozelos. É assim que provavelmente as pessoas se sentem quando o caminho, quando eu tenho que andar numa rua que ela não é muito plana, que ela é meio irregular, os meus tornozelos sofrem, irmãos. E é onde os tornozelos da gente podem se torcer. Mas falando isso de maneira não física, o Deus é aquele que torna o nosso caminho plano, porque aí nós não vamos tropeçar, os nossos tornozelos não vão se torcer. Nós podemos avançar, nós podemos transpor obstáculos, porque nós temos um Deus que é único, que Ele é rocha. Como diz, não é verdade, irmãos? Aquele cântico que diz: Posso marchar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Então, nós podemos cantar: quem é Deus acima do Senhor, e quem é rocha como nosso Deus. É Ele. Me treina para lutar, me mostra como devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Então, gente, a gente tem esse Deus. Tocou a campainha aqui em casa, os cachorros estão inquietos e nós temos que ir. Mas maior do que esse é o nosso Deus, que nos treina para viver, inclusive, com esses problemas. Vamos continuar aqui com o tópico, o último que nós temos, e orar com coragem para mudar. Aí pegou de fato, gente, porque
A palavra de Deus em Lucas 17:33 diz isso daí que vocês estão lendo. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. Gente, quem se apega à própria vida é aquele que quer fazer a sua própria vontade, que não tem a mesma disposição de Jesus, como eu já falei, acho que em todas as aulas que eu dei sobre oração, que é quem não está disposto a fazer o que Jesus fez, que é faça-se a tua vontade. A tua vontade é a vontade de Deus. Quem se apega à própria vida, a perderá. Mas quem abre a mão da sua vida, quem deixa de orar, faça-se a minha vontade, essa pessoa é aquela que tem coragem para mudar. A gente precisa ter coragem para mudar. Embora varie entre os seres humanos o grau que as pessoas têm de resistência às mudanças, todos nós somos um pouco resistentes a mudar. Por quê? Porque mudar dá trabalho, né, gente? Não é muito mais confortável ficar do jeito que já está, mesmo que não esteja muito bom, mas esse jeito a gente já conhece, esse cenário a gente já está confortável, já está acostumado com ele, mesmo que ele não seja bom, né? Sabe, né? Lembra aquela história da pessoa que fala síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim, não estou disposto a mudar, porque precisa de coragem para mudar, gente, né? A gente, quantas vezes a gente se pega, quantas vezes eu já me peguei dizendo assim, mas foi sempre assim, por que precisa mudar agora? É cômodo não mudar, e é preciso ter coragem para mudar. O Davi passou por várias, ele não teve medo, ele teve coragem para mudar. Como era Davi lá no começo da história dele? Ele era um coitado, ele era o caçula, e ele exercia a função que não era nada honrosa, que era uma função de pastor de ovelhas. Então Davi começou como um humilde pastor de ovelhas, mas ele mudou. De pastor de ovelhas, ele se tornou um guerreiro aclamado. Foi inclusive a infelicidade dele ser um guerreiro aclamado, porque aí ele teve sobre si os ciúmes de Saul, o rei. Mas aí mais tarde, ele também se tornou rei. Mas na sua essência, Davi era, acima de tudo, um adorador. E os adoradores, irmãos, têm a capacidade de enxergar quem é o Deus deles, a quem eles devem servir e qual é a vontade que precisa ser respeitada e obedecida. Adoradores se rendem, se submetem. O Senhor Jesus, queridos e queridas, não se apegou à sua glória, à sua vida de glória e majestade lá no céu. Ele, lá em Filipenses 2:6, nós temos que, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. Jesus não se apegou à sua glória, à sua majestade, em que ele vivia lá no céu. Por que é que nós temos que ser tão apegados ao nosso jeito de ser? Por que é que nós sempre queremos que as coisas sejam feitas do nosso modo, segundo a nossa vontade? Jesus não foi assim. Ele não é o nosso modelo. A mesma carta de Filipenses, um versículo antes de dizer que Jesus não se apegou à sua glória de ser Deus, Filipenses 2:5 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter coragem para mudar. Então, está terminando a nossa aula e nós vamos então passar para a parte de
para pensar e praticar na nossa vida. Primeira coisa, orar como alguém que sabe que Deus não está apenas longe lá no céu, como diz a canção, ou até perto também. A gente sabe que Ele está perto porque Ele é onipresente, mas nós devemos orar como alguém que tem Deus dentro de si. Devemos orar como alguém que sabe que a ação de Deus não se deu apenas no passado, o passado serve de referência para nós, mas que Ele continua agindo com sua poderosa mão no curso da história universal, mas também na história das nossas vidas, no nosso tempo, a vida de cada um de nós. Devemos orar pedindo disposição para lutar pelos valores do reino, porque como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:31, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Orar pedindo coragem para mudar, e precisa muita coragem, irmãos, para mudar, e submetendo-nos a Deus para mudar em direção à sua vontade. Não é nosso mérito mudarmos, mas nós precisamos ter a coragem de desejar mudar, de nos submetermos à vontade do nosso Deus. E lembrando, para encerrar, que tudo isso nós fazemos diante daquele, nós oramos àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Queridos e queridas, é isso. É isso que a lição nos traz hoje. É a isso que ela nos desafia nas nossas orações. Vamos encerrar orando a esse Deus a quem nós servimos e a quem nós adoramos. Pai bendito, Deus maravilhoso, muito obrigada, porque hoje nós pudemos tomar como referência a vida de oração de Davi, para nós trazermos para a nossa própria vida aquilo que nós ainda precisamos desenvolver, aquilo que nós ainda precisamos aprender para praticar em nossa vida de oração. Deus, nós precisamos de disposição para lutar, nós precisamos de coragem para mudar, nós precisamos entender que o Senhor está aqui conosco, em nós, através do Teu Espírito Santo. Nós precisamos entender que a Tua mão poderosa que agiu no passado continua agindo hoje e que nada nem ninguém pode te resistir, porque Tu és soberano. Tu és o Deus glorioso, mas que se importa com cada um de nós. Isso é incrível. Não é incrível, mas é crível, porque nós sabemos, nós temos essa experiência nas nossas vidas. Ó Deus, obrigada, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e nós pensamos. Oramos a Ti gratos, desde já, por aquilo que o Senhor tem feito, mas também por aquilo que o Senhor há de fazer na vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a abraçar o papel que o Senhor tem para nós na história da nossa família, na história da nossa igreja, na história da nossa cidade, na história da nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim é. Terminamos nossa aula de hoje. Que Deus os abençoe, que os guarde e que vocês vão na próxima semana para ser bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Até a próxima.